Com certeza vocês já andaram em alguma rua de comércio popular ou feira livre na sua cidade, ou em alguma cidade maior, e nesses lugares é impossível você conseguir caminhar sem dar um esbarrão em alguém, não é? E com tanto avião no céu, por que eles não se esbarram? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Bom, quando tem muita gente indo de formas diferentes para diversos locais, em lugares como ruas, corredores, que tem aquela delimitação nas laterais e na parte de baixo, ocorrem os esbarrões. Agora imagine um aeroporto assim como de Guarulhos, com milhares de voos chegando e saindo para diversos lugares do Brasil e até do mundo. Como é que não tem um avião se esbarrando no outro de vez em quando, hein? Por quê? Ao contrário do que ocorre nas ruas e nas feiras, existe alguém colocando ordem nesse emaranhado de voos. E esse alguém é o controle de tráfego aéreo, ou ATC, que é a sigla em inglês. Muitos atribuem ao voo uma sensação de liberdade, como se o voo todo fosse parecido com o voo dos pássaros. Mas isso está muito longe de ser verdade na aviação, viu? Entre as cidades, existem verdadeiras estradas nos céus, e os aviões devem andar nessas estradas como altitudes e velocidades que são pré-determinadas. E o ATC é quem determina onde e como se anda, e também realiza o controle de quem está voando. E já que a gente está aqui falando de controle de tráfego aéreo e ele existe para manter a segurança de todos, imagina se o espaço aéreo não fosse todo controlado, que caos ia ser. E falando em segurança, com a Surfshark você consegue deixar as suas conexões com a internet muito mais seguras, porque uma VPN funciona como um túnel que protege as suas informações que estão trafegando ali dentro, porque tudo ali dentro é criptografado, então a sua segurança aumenta. Além disso, você também consegue assistir conteúdo de streaming que é bloqueado em seu país, pesquisar preço de passagens, mudando o local da sua conexão, o seu IP, porque o preço muda, o preço das coisas mudam de lugar para lugar. Além de saber dos seus dados de cartão de crédito, se eles estão seguros e se proteger de golpes. Isso é através do Surfshark One, que possui antivírus e envia alertas se as suas informações pessoais forem encontradas aí vazando na internet. A Surfshark dá garantia de 30 dias com devolução do dinheiro caso você não fique satisfeito. Então corre no link que está aí na descrição e usa o meu cupom AVIões e ganhe um desconto exclusivo e mais 3 meses grátis. Garanta a sua segurança com a Surfshark. Pois bem, perto dos aeroportos também existem circuitos de espera, rampas de pouso, de decolagem, e o controle dos aviões nessa área também é feito pelo ATC. Então hoje, os voos, além de serem seguros graças a pilotos bem treinados e aviões bem projetados e mantidos, também o são por um controle de tráfego aéreo eficaz e eficiente. Mas nem sempre foi assim. Os avanços na segurança da aviação muitas vezes aconteceram apenas como resultado de acidentes significativos. O controle de tráfego aéreo, infelizmente, foi resultado de eventos trágicos. Durante a Primeira Guerra Mundial, os dirigíveis alemães foram os primeiros a usar equipamentos que localizavam a direção de emissoras de sinais de rádio. Mas o equipamento de rádio a bordo era tão pesado que as aeronaves da época não usavam, só os dirigíveis. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, milhares de pilotos militares puderam pilotar aeronaves militares excedentes que foram convertidas para o uso civil. E assim foram lançadas as primeiras pequenas companhias aéreas comerciais europeias. Com o nascimento das viagens aéreas de passageiros, tornou-se fundamental saber onde essas aeronaves estavam, para onde elas estavam indo e aproximadamente quando é que elas chegariam aos destinos. E as primeiras regras internacionais foram elaboradas em 1919 pela Commission Internationale de Navigation Aérienne. Não sei se é assim que
que pronuncia. Mas só foram efetivamente ratificadas por 10 países em 1922, coincidindo com a primeira colisão aérea entre aeronaves comerciais sobre a Normandia, lá na França. Mas a assinatura das regras não significava que a implantação seria rápida. Antes do início da aviação comercial, a maioria dos pilotos procurava fogueiras, faróis, um nome de cidade, seta pintada em cima de telhado durante o trajeto, e em locais próximos ao aeroporto de destino também tinham as marcações. Tudo era puramente visual. Os Estados Unidos seguiram o exemplo em 1926, quando aprovaram a Lei do Comércio Aéreo, que viu o estabelecimento de regulamentação da aviação em nível federal, bem como o licenciamento de pilotos, logo depois, um ano depois. No entanto, somente em 1929, o primeiro controlador de tráfego aéreo dos Estados Unidos, o Art League, foi contratado de forma privada pelo aeroporto de St. Louis para dirigir pousos e decolagens. O equipamento dele consistia de um carrinho de mão, um guarda-sol, uma lancheira, uma cadeira dobrável, água potável, casaco para frio e um bloco para fazer anotações. E o mais importante, uma bandeira vermelha para esperar e uma bandeira quadriculada para avançar. Em dezembro de 1935, um consórcio de companhias aéreas atribuiu a primeira estação de controle de tráfego aéreo para manter as aeronaves separadas com segurança enquanto elas se deslocavam pelo aeroporto. Os aviões eram rastreados com a ajuda de um mapa, com marcadores que representavam as aeronaves sendo movidos assim pelo mapa, igual aquelas batalhas que a gente vê às vezes na televisão, o cara mexendo no naviozinho, mexia o avião. Então o voo avançava, o cara mexia aquele negocinho. E aí os controladores de rota acompanhavam a posição dos aviões, indo pelas vias aéreas com a ajuda desses mapas. E também com régua, compasso, quadro negro. Como não tinha uma ligação direta de rádio com o avião, eles usavam telefones para manter contato com despachante de companhias aéreas e em rádio para falar com controladores de outros aeroportos. Aí o final da Segunda Guerra Mundial trouxe milhares de aeronaves excedentes de guerra. E aí o tráfego aéreo civil disparou no mundo todo. Mas também trouxe um sistema que revolucionou o controle de tráfego aéreo, o radar. Mas não eram equipamentos baratos ainda, tá? E só começaram a aparecer nos aeroportos por volta de 1950 e ainda em pouquinha quantidade. Em 1951, o quadrimotor Lockheed Constellation estreou. E um ano depois dele, primeiro avião de transporte a jato, de Havilland Comet. O alcance maior dessas duas aeronaves permitiu que as companhias aéreas fossem mais aventureiras em termos de rede de rotas e tornou realidade as operações transoceânicas, o que por sua vez resultou no desenvolvimento dos primeiros centros de controle oceânico. Mas em 1956, mais uma tragédia veio para mudar a forma que se voava, depois que um DC-7 da United Airlines atingiu um Super Constellation da Transworld Airlines em cima do Grand Canyon e vitimou 128 pessoas a bordo. Essa tragédia destacou o estado antiquado do controle de tráfego aéreo e o mundo viu a necessidade de realizar grandes reformas na aviação. Então, já na década de 60, a maioria das regiões aéreas congestionadas tinham se tornado controladas por radar. Em 1969, o desenvolvimento do Boeing 747 levou a separações especiais de esteira de turbulência. E a chegada da era supersônica com o Concorde e o Tupolev 144 forçou as autoridades a desenvolver procedimentos e atribuir pistas e rotas específicos para essas aeronaves. Mesmo assim, em março de 1973, um DC-9 da Ibéria e um Convair 990 da Spantax, viajando para Londres, colidiram sobre Nantes, lá na França, com 69 vítimas. Durante a última parte da década, ocorria uma grande colisão todos os anos. Em 1976, no que hoje é a Croácia, foram 176 vítimas. Em 1977, em Tenerife, que a gente viu aqui no episódio 1164, foram 583 vítimas. E em 1978, em San Diego, foram 144 vítimas. E foram catástrofes nas quais o controle de tráfego aéreo de alguma forma estava envolvido. Na década de 80, ocorreu o aumento da digitalização,
que automatizou muitas tarefas rotineiras de ATC e que, ao mesmo tempo, melhorou a segurança, porque reduziu a carga de trabalho do controlador. E a década de 1990 foi caracterizada por avanços ainda mais tecnológicos, como processamento eletrônico de planos de voo, a troca automatizada de dados entre as instalações, e também foram introduzidos nos aviões os TCAS, que evitavam colisão em voo. A gente viu isso aqui no episódio 929. E sistemas de alerta de conflito de curto prazo nas torres, assim como os primeiros exemplos de simuladores para o treinamento de controladores. Na década de 2000, mais avanços. GPS, comunicações de link de dados do piloto com o controlador, que é o CPD-LC, e reduziram os mínimos de separação vertical, que é o RVSM, a 1000 pés acima do nível de voo 290. Isso duplicou a capacidade do espaço aéreo altamente congestionado. E a gente viu essa história toda aqui no episódio 1168. Mesmo assim, um novo acidente mostrou que mais mudanças eram necessárias. Em 2002, um Tu-154 colidiu à noite sobre Uberlingen, na Suíça, com um Boeing 757-200 de carga. 71 vítimas, a maioria crianças. A colisão ocorreu depois de um lapso de controle do ATC. Eu contei esse acidente bem triste aqui no episódio 968. As décadas seguintes testemunharam vários avanços tecnológicos com a digitalização do controle de tráfego aéreo, tecnologia de torres remotas e até mesmo o lançamento de centros de controle remoto apoiados por níveis crescentes de automação. Mas o ser humano continua a ser insubstituível na tomada de decisões. E aqui no Brasil? Bom, no Brasil, a primeira turma de controladores de voo se formou em março de 1945, na Escola Técnica de Aviação da FAB, sendo o 01 dos controladores brasileiros formados o já falecido suboficial Francisco Dreza, que participou do início da operação da torre do aeroporto de Congonhas. Hoje, o controle de tráfego aéreo no Brasil fica por conta do Departamento do Controle do Espaço Aéreo, que é o DECEA, que atua em mais de uma centena de municípios de todos os 27 estados, com cerca de 12 mil profissionais atuando. 24 horas por dia, com 42 controles de aproximação, 59 torres de controle, 170 radares, 50 sistemas de pouso por instrumentos, entre outros auxílios à navegação aérea. E precisa de tudo isso para controlar o tráfego aéreo aqui no Brasil? Precisa de tudo isso e, com o passar do tempo, vai precisar de mais coisa ainda. Vamos pegar um voo, por exemplo, para ver o quanto de trabalho do sistema de tráfego aéreo, que é o ATS, do qual o ATC faz parte, é envolvido. Por exemplo, vamos escolher um voo assim partindo de Guarulhos até Lisboa. Para iniciar, o piloto solicita a cópia ou autorização do voo, que envolve a rota, o nível de voo, velocidade, que saída que ele vai fazer, coisas assim. Inclusive as restrições durante o voo, tá? Aí ele pede isso para o controlador do clearance. Depois de confirmado o plano de voo, ele vai chamar o controle de solo, ou ground. E aí nesse momento o controlador de solo vai autorizar o acionamento dos motores, vai autorizar o táxi, até o ponto de espera da pista que o piloto vai decolar. E aí chegando lá, troca a frequência para ser controlado pela torre de controle, que autoriza a decolagem e o iniciozinho da subida. Em seguida, troca novamente a frequência e vai para uma supervisão do controle de saída, ou APP. Nessa fase, ele já está nas telas de radar do aeroporto, que capta a posição que o avião se encontra através do radar primário e também tem os dados do seu transponder, que é adquirido pelo radar secundário. Já em altitude mais elevada, ele passa a ser monitorado pelo Centro de Controle, ou ACC, que vai controlar o voo em rota, utilizando radares de longa distância, que são mais conhecidos no meio aeronáutico como radares de rota. E esse radar observa se o avião está na aerovia correta, a velocidade, a altitude, que foram autorizadas pelo clearance lá no início. Entenderam? E aí, como no nosso exemplo a gente está indo para Lisboa, quando chegar no centro de Recife, a aeronave passa para o centro Atlântico, que vai monitorar a travessia do oceano. Lembrando que não existem radares que consigam acompanhar toda a travessia, tá? Mas hoje tem o ADS-B também.
Antes, se utilizava a rádio em alta frequência para falar com os aviões durante uma travessia. Só que essa faixa de frequência é igual PX de carro assim, ela é bem cheia de ruídos, interferência, estática, depende de como é que está a tempestade solar ou não. Mas hoje em dia se utiliza mais a tecnologia CPDLC para comunicação. Ela é a abreviação de Controller Pilot Data Link Communications e é um sistema de comunicação por satélite entre o controlador e os pilotos. E é uma mensagem de texto, como se fosse uma mensagem de WhatsApp, que o próprio computador do avião pode aceitar. Uma vez chegando nas proximidades da África, aí o controle passa a ser feito pelos controladores dos países cujo litoral é mais próximo. Até que chegando em Portugal, vai iniciar uma descida. Nesse ponto, o controle de aproximação de Lisboa é quem vai acompanhar a chegada do avião e vai orientar o avião até que ele se aproxime da pista. E depois que ele estiver na distância segura lá do tráfego local, é transferido para a torre e em seguida essa torre vai guiar o avião até o pouso, ou arremetida se for necessário, né? Depois do pouso e já fora da pista, o piloto passa a ser controlado pelo solo, que aí vai designar qual as taxiways que o avião tem que seguir, em que portão que ele vai parar para desembarcar. E aí acho que termina o controle de tráfego aéreo, mas você viu quanta gente é envolvida em apenas um voo? E esse é apenas o dia a dia de um ATC quando dá tudo certo. Vocês sabiam que ainda existem situações que podem ocorrer e que seriam, digamos, atípicas e que recebem prioridades diferentes do que está na normalidade? Por exemplo, um transporte de um enfermo, transporte de órgãos para transplante, emergências, tanto médicas como emergência da própria aeronave, aeronave de busca e salvamento, aeronave presidencial. Tudo isso geram exceções dentro desse controle de tráfego aéreo. Por ano, no Brasil, os controladores de tráfego controlam mais de 1,3 milhão de movimentos aéreos, transportam mais de 100 milhões de pessoas e 1 milhão de toneladas de carga. E para homenagear os controladores do mundo todo, o dia 20 de outubro foi escolhido como Dia Internacional do Controlador de Voo. Uma justa homenagem a esses anjos da guarda dos céus que garantem que nossos voos sejam pontuais e seguros. E tem uma live aqui no canal com controladores, hein? Busca aí controlador, aviões e músicas que vai aparecer essa live. Curtiu? Então deixa o like e considere apoiar o canal para a gente continuar produzindo conteúdo independente. Você clica no botão Seja Membro, cadastra aí o que o YouTube pede e aí o seu nome aparece aqui nos créditos dos vídeos como apoiador para sempre, além de benefícios como desconto na loja do Aviões e Músicas e outras coisitas mais. Um grande abraço e até o próximo voo!